já chegou lá na alíquota de 15%, o proprietário continua mantendo o imóvel sem edificação, sem utilização. E aí, o que pode fazer o poder público? O poder público pode desapropriar este imóvel. Olha, pessoal, no início pede o quê? A edificação ou parcelamento compulsórios. Nada ocorreu. Pode cobrar o IPTU progressivo. Durante 5 anos, chegando até mesmo a alíquota de 15%. E nada foi feito por esse proprietário. Aí, o poder público pode, sem dúvida nenhuma, desapropriar este imóvel. Desapropriar pelo descumprimento da função social da propriedade urbana. É uma desapropriação sancionatória, punitiva. Já que ele nada fez com esse imóvel, será desapropriada e o pagamento vai ocorrer em títulos da dívida pública, aprovados pelo Senado Federal, com prazo de resgate em até 10 anos em parcelas iguais, anuais e sucessivas. Olha, pessoal, é a hipótese mais extremada, 10 anos para o pagamento a esse proprietário. O que nós abordamos está aí no artigo 182, parágrafo 4º da Constituição de 1988. E esse é um aspecto importante. Afinal, aquele que não edifica, subutiliza ou não utiliza o seu lote, o seu terreno, está sujeito, então, à edificação ou parcelamento compulsório, está sujeito ao IPTU progressivo no tempo, bem como à desapropriação. Tudo bem, pessoal? Agora, tem também o artigo 183 da Constituição, que nos fala da usucapião urbana. Como é que se dá usucapião no artigo 183 da Constituição? Aquele que possuir para si ou para sua família um terreno com até 250 metros, por 5 anos ininterruptos e sem oposição, vai ter o quê? A usucapião desse imóvel urbano. Recapitulando, pessoal, um imóvel de até 250 metros, que ele use para si ou para sua família. Durante o prazo de 5 anos ininterruptos e sem oposição, está aí caracterizado a usucapião, que pode ser concedido à mulher ou ao homem. Mas, detalhe, uma única vez. Ok, pessoal? Uma única vez. Então, nós trouxemos aqui, em largas pinceladas, a leitura dos artigos 182 e 183 da Constituição, que é a parte básica para que possamos adentrar no Estatuto da Cidade. Como eu já pontuei, pessoal, o Estatuto da Cidade é a Lei 10.257 de 2001, ok? Esse é o Estatuto da Cidade. E aí fica uma pergunta: qual o objeto, a finalidade do Estatuto da Cidade? Doutoras e doutores, o Estatuto da Cidade, ele estabelece normas de ordem pública e interesse social que vão disciplinar a propriedade, ok? A propriedade urbana em prol do bem coletivo, em prol da segurança, em prol do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. Recapitulando, nós temos o quê? Como objeto e como finalidade do Estatuto da Cidade, estabelecer normas de ordem pública e interesse social que vão disciplinar a propriedade urbana, pensando no quê? Em prol do bem coletivo, em prol da segurança, em prol do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. Com isso, fica muito claro a abrangência do Estatuto da Cidade, pegando a segurança, pegando o bem-estar e as questões ambientais. É bom lembrar, segundo a classificação do professor José Afonso da Silva, que o meio ambiente pode pegar o meio ambiente natural, a fauna, a flora, meio ambiente natural, que está lá no artigo 225 da Constituição. Também pode ser, nesta classificação, abordado o meio ambiente cultural, que se encontra no artigo 216 da Constituição Federal,
e o meio ambiente artificial, o meio ambiente construído. Ora, que é a discussão nossa. O Estatuto da Cidade também se preocupa com o meio ambiente artificial. Tudo bem, pessoal? Vamos para mais um ponto. E aí vem a indagação. Qual é o objetivo? Falamos do objeto, falamos da finalidade. Qual é o objetivo do Estatuto da Cidade? O Estatuto da Cidade, doutoras e doutores, estabelece, sem dúvida nenhuma, e como objetivo, ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana. Olha, o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e do desenvolvimento urbano, vamos colocar dessa forma mais ampla, também pegando a propriedade. Ora, e o que é a função social da cidade, ou as funções sociais da cidade? O Estatuto nos traz uma leitura interessante, a leitura das cidades sustentáveis. E a partir das cidades sustentáveis, o que nós desejamos, e o Estatuto pontua, para as cidades brasileiras? Ora, que tenhamos cidades com saneamento básico, cidades com moradias, com lazer, com trabalho, com observância das prescrições ambientais, cidades saudáveis, geridas democraticamente. Então, há toda uma preocupação do Estatuto da Cidade em cumprir as suas funções sociais, bem como cidades sustentáveis. Esse é um objetivo a ser atingido pelo Estatuto da Cidade. Um ponto interessante e que leva uma certa confusão em prova versa sobre as atribuições da União no Estatuto da Cidade. E aqui, pessoal, eu quero a atenção de vocês para esse ponto. Quando se pontua, quando se fala no Estatuto da Cidade, claro, de imediato você pensa no município, na cidade onde você vive. E que esse município seria o responsável por tudo. Cuidado, o município que você vive executa as questões que versam sobre a política urbana, sobre o desenvolvimento urbano. Agora, quem estabelece as diretrizes para todas as cidades brasileiras é a União. Cuidado, temos duas esferas nessa discussão. De um lado, a União, que vai ter uma série de atribuições. Atribuições para quê? Para coordenar, para uniformizar toda a discussão da política urbana no âmbito municipal. E temos também, num segundo momento, os municípios, que vão executar a política urbana. E aí vem a pergunta: quais são as atribuições da União? Cabe à União editar as normas gerais. Aliás, doutoras e doutores, isso converge com o artigo 24 da Constituição. Lá no artigo 24, fala que a competência legislativa ela é concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal. E no artigo 24, inciso de número 1, fala que a União, Estados e Distrito Federal devem legislar sobre direito urbanístico. Mas cabe à União editar o quê? As normas gerais. Normas gerais essas que vão uniformizar, que vão coordenar. Esse é o papel das normas gerais editadas pela União. Uma segunda atribuição é legislar sobre normas de cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios sobre a política urbana, com vista ao quê? Com vista ao equilíbrio do desenvolvimento e ao bem-estar no âmbito nacional. Tudo bem? Normas de cooperação entre os entes federativos com relação à política urbana. Uma terceira atribuição versa que a União pode promover por conta própria ou ainda em cooperação, em conjunto com os estados e o Distrito Federal, ele pode instituir a construção de casas populares, a construção de moradias, de casas, de habitação. Isso também compete à União. Ela pode construir, então, casas, moradias.